E aí pessoal, beleza? Bom, dólar batendo R$ 6,30 agora em dezembro de 2024 e muita gente começa a perguntar, né, e até alguns inscritos do canal e alguns clientes da mentoria começam a me perguntar também o que fazer com a carteira, né, se é momento de dolarizar mais a carteira, de comprar mais BDRs, de comprar mais fundos em dólar, de mandar a grana para os Estados Unidos, etc. Então muita gente começa a perguntar, né, o que fazer no momento como esse, um momento de muito estresse, né, nas variáveis macroeconômicas, um momento de muito medo no mercado financeiro. Então é normal as pessoas se assustarem e começarem a ficar com mais medo do Brasil e querer dolarizar ainda mais a carteira, né? Bom, eu vou explicar aqui como que eu penso em relação a esse tema, como que é o meu raciocínio em termos de dolarização de carteira, para ficar aqui bem claro como que é a nossa filosofia em relação a isso. Bom, o que eu vou explicar aqui é a mesma teoria que a gente aplica nas nossas mentorias e na nossa carteira Melhores Fundos, que eu vou deixar o link na descrição para quem tiver interesse. É uma carteira que faz uma composição entre renda fixa pós-fixada em dólar e real e ações em dólar e real, que na minha visão é a melhor alocação possível para o brasileiro. Nos meus testes é a melhor alocação que eu já vi aí nos resultados. E a nossa carteira nos últimos 5 anos tem dado 200% do CDI, tá? Então é uma carteira onde tem os melhores fundos e é a melhor distribuição possível, dados todos os testes que eu já fiz aí de alocação possível para o investidor brasileiro, tá? Bom, o primeiro passo, né, para a gente chegar nesse ponto ótimo de alocação em dólar é a análise dos teus custos e passivos, né? Tu, como uma pessoa que mora no Brasil, tem que se perguntar, bom, onde estão os meus custos, onde estão os meus passivos, né? A maioria desses custos estão aonde? Tá? Por quê? Eu imagino que a tua situação deve ser muito parecida com a minha, onde os nossos principais custos, a maioria dos custos estão em reais, estão no Brasil. Então, a gente precisa ter cuidado com isso, porque vamos lembrar que o câmbio é uma variável macroeconômica que pode ir para cima e para baixo, né? Do período de 2002 a 2010, o câmbio saiu de 3,80 e foi para 1,50. Então, vamos imaginar, se tu tivesse totalmente investido em dólar nesse movimento aí, tá? Tu teria visto uma desvalorização gigantesca do teu patrimônio e tu te sentiria mais pobre, né? Tu veria teu patrimônio diminuir mais de 50% e isso afetaria a tua vida cotidiana e o teu nível de consumo, né? Então, a primeira regra, né, de investimentos é sempre não perca dinheiro. Então, a primeira medida que tu tem que tomar é realmente identificar onde estão os teus custos e o teu custo de vida, né? Em que moeda e tentar deixar a maior parte do teu patrimônio nessa moeda e tentar valorizar esse capital nessa moeda. Ou seja, se teus custos estão no Brasil, tu precisa encontrar uma maneira de valorizar eles principalmente, primordialmente em reais, tá? Para isso a gente tem título público, tem ações pagadoras de dividendos, etc. E aí uma outra parcela a gente vai realmente botar para proteção e valorização em moeda forte. Porque é óbvio que a probabilidade de que a inflação brasileira seja maior do que a americana no longo prazo, logo é de se esperar talvez que seja mais provável que o câmbio real dólar sempre esteja mais se desvalorizando, né? O real esteja se desvalorizando mais do que o dólar no longo prazo. Mas a gente não sabe o que vai acontecer, a gente não tem a menor ideia do que vai acontecer. Eu sou economista, eu estudei economia, né, na Universidade Federal de Santa Catarina, 5 anos, e eu cheguei à conclusão de que a profissão de economista-chefe é uma das mais inúteis, porque o economista, ele passa anos ali aprendendo a fazer modelos de projeção econômica e ele nunca acerta. A gente nunca acerta quanto que vai ser o valor do dólar daqui a alguns anos, o valor da taxa de juros daqui a alguns anos. É muito difícil. Quem fala que sabe o que vai acontecer provavelmente está mentindo ou não tem a menor ideia do que está falando, tá? Então, por isso, a gente tem que fazer uma alocação assim mais de proteção, tá? Então, como que a gente faz aqui na nossa carteira Melhores Fundos? A gente tende a recomendar uma alocação de 20 a 30% em ativos em dólar, tá? Isso vai ser tanto em renda fixa pós-fixada, em títulos públicos dos Estados Unidos, né, que no momento estão pagando 4% ao ano em dólar, é uma excelente rentabilidade em moeda forte, e uma outra parte desse 20 a 30% estaria em fundos de ações de empresas listadas nos Estados Unidos. E aí vão ter empresas como Google, Facebook, Apple, empresas muito boas, né, que estão nos Estados Unidos e que tendem a ter um ambiente econômico menos hostil, né, e tendem a ter menos volatilidade e um crescimento mais sustentado ao longo do tempo. Então a gente pode sim fazer uma divisão de carteira assim que tu não vai ter muita volatilidade, né, e tu vai estar protegendo o teu principal, ou seja, tu não vai estar correndo esse risco de ficar muito pobre do nada, se alguma variável macroeconômica oscilar muito,
e tu ainda vai ter ali um pedaço da carteira em dólar, e nesses momentos como agora, por exemplo, em que o dólar chegou a 6,30, tu não estaria sofrendo, tua carteira estaria tranquila, porque ali um 30% dela tá segurando bem, né, segurando bem a desvalorização cambial, e tu não vai sentir. E no longo prazo, isso tende a se converter em uma rentabilidade acima do CDI, tá? Como eu falei, essa alocação de 30% em dólar, se ela for colocada em renda fixa pós, tanto no Brasil quanto no exterior, e em ações no Brasil e no exterior, ela tende a dar 200% do CDI, tá? É só fazer um teste dos últimos 5 anos que vocês vão ver que esse é o resultado. Obviamente, na parte de ações no Brasil, tu tem que escolher bons ativos ou bons fundos, né? Não é só colocar em Bovespa. Na parte do exterior, talvez seja mais fácil colocar em um ETF aí, algumas BDRs. É muito mais fácil a alocação no exterior em termos de stock picking, né? No Brasil é muito mais, tu tem que estudar muito mais para encontrar esses bons ativos. Bom, então é isso, pessoal. Essa é a maneira que a gente pensa sobre dólar, tá? Eu não gosto dessa alocação total em dólar, de estar 100% exposto em dólar, porque o câmbio pode reverter, a gente pode do nada ver o dólar a R$ 5 novamente, tá? Por apenas alguns ajustes que o governo possa fazer nas contas públicas, por exemplo. O mercado pode ficar um pouco mais otimista em relação ao cuidado que o governo está tendo em relação às contas públicas, e o dólar já vai lá para baixo de 5, por exemplo. Então, se tu colocou 100% do patrimônio, tu já vai ver uma desvalorização aí de 20 a 30% de todo o teu capital, e tu vai te sentir mais pobre. Isso atrapalha a tua vida, né? Então, por isso que eu não recomendo nenhuma alocação brusca dessa forma, e a gente tende a fazer essa alocação de maneira mais suave, né? De 20 a 30%, com os novos aportes, até chegar a esses níveis, e aí tu fica tranquilo que não vai ter mais problema com dólar, câmbio e taxa de juros. Beleza? Então é isso, pessoal. Vou deixar na descrição também o link da nossa planilha de valuation, para quem curte fazer valuation, para quem gosta de analisar balanço de empresas e já está tentando estimar os seus próprios modelos aí. Eu vou deixar um link de uma planilha totalmente automatizada, só colocar ali as premissas que tu quer, né, para o teu modelo, os resultados da empresa, e a planilha calcula automaticamente o valor justo da empresa. Vou deixar na descrição, é um valor bem acessível. A minha ideia aqui é deixar produtos de qualidade bem acessíveis aí para quem está aprendendo a investir. Beleza? Peço também para dar um like no vídeo, se inscrever no canal e comentar aí o vídeo que achou dessa estratégia. Beleza? Abraço, tamo junto.